Em algum momento, a maioria de nós já deve ter fantasiado em trocar nossa vida agitada do dia a dia por alguma felicidade isolada em uma ilha tropical. Mas embora isso possa parecer o paraíso para alguns, a sobrevivência em uma ilha deserta com certeza não é um piquenique, como um grupo excepcional de náufragos da vida real aprendeu nos anos 60. E o mais louco de tudo isso é que eles eram apenas adolescentes na época, então pegue sua água de coco e sua bola de vôlei com o rosto pintado, enquanto exploramos a incrível história real de 6 garotos que se viram perdidos e sozinhos em uma ilha totalmente deserta. A verdadeira história que você está para ouvir é de aventura, adaptação e de um nível de resiliência que você pode ter dificuldades em acreditar. Como muitas boas histórias, essa aqui começa com um pouco de travessura de garotos do colegial. Em 1965, os amigos Sion, Stephen, David, Colo, Mano e Luke estavam todos estudando juntos no St. Andrew College, na cidade de Nuku'alofa, que fica em uma ilha conhecida como Tongatapu. A pitoresca ilha de mais ou menos 256 km², faz parte do Reino de Tonga, um grupo de 169 ilhas encontradas no sul do Oceano Pacífico. Totalmente fartos da disciplina arregimentada e rigorosa de seu internato católico, esses jovens amigos muito rebeldes com idades entre 13 e 16 anos, traçaram um plano para o derradeiro passeio marítimo, que sem que eles soubessem, se transformaria em sua própria luta pela sobrevivência. O plano era muito ousado. Pegar um barco de pesca de um pescador local bem mal-humorado, do qual os garotos não gostavam muito, para que eles pudessem partir para uma vida nova em Fiji, em uma épica aventura que eles nunca iriam esquecer. Bem, com certeza eles nunca esqueceram disso, mas não pelas razões que inicialmente estavam esperando. Agora Fiji estava a mais ou menos 740 quilômetros de distância do ponto de partida em Tongatapu, e eles estimaram que essa jornada considerável levaria apenas mais ou menos uns 2 dias para que fosse concluída, mas não levar os suprimentos adequados contribuiu para sua queda. Eles levaram apenas 2 sacos de bananas, alguns cocos e um pequeno bico de gás. Mas nenhum dos garotos pensou em trazer um mapa ou mesmo uma bússola. Um ótimo começo para uma jornada marítima, não é? E o pior é que apenas um dos 6 garotos tinha algum conhecimento sobre velejar, mas eles ainda foram de qualquer maneira. Ao cair da noite em Tongatapu, ninguém notou o grupo embarcando no barco e deixando o porto. Havia apenas uma leve brisa que passava pela água calma. As melhores condições de navegação que esses jovens marinheiros poderiam esperar. Tudo parecia bem quando os garotos começaram a se afastar de todos os seus problemas. Mas mal sabiam eles que estavam prestes a colidir com um problema ainda maior. Quando começou a escurecer, os garotos decidiram que poderiam fazer uma pequena pausa em seus deveres de navegação oceânica e acabaram adormecendo todos juntos sob as estrelas. Mas esse cenário agradável e sereno logo se transformou em puro terror. Depois de algumas horas, os garotos foram acordados por uma tempestade furiosa, que acabou quebrando o leme do barco de 8 metros de comprimento, além de ter transformado as velas em farrapos. Em total pânico e indefesos, os garotos foram capazes de sobreviver à terrível tempestade ainda a bordo de seu navio. Mas isso foi apenas o começo de sua luta pela sobrevivência. Os meninos e o seu barco destroçado ficaram à deriva em mar aberto por dias a fio, e não demorou muito para que seu modesto piquenique de cocos e bananas acabasse. Desesperados, os meninos tentaram pescar, com vários graus de sucesso, e conseguiram coletar um pouco de água da chuva em cascas dos cocos ocas, dividindo-a igualmente entre eles, com cada um deles tomando um gole de manhã e mais um gole à noite. Com o barco se deteriorando cada vez mais rápido, eles sabiam que era apenas uma questão de tempo, até que sua única trégua do grande e aberto azul afundasse nas profundezas. Mas, no entanto, no 8º dia à deriva, os meninos avistaram um milagre à distância. Parecia ser terra firme. Enfraquecidos pela fome e desidratação, os garotos nadaram até a praia, usando partes quebradas do barco para se manterem acima da água, com a esperança de que a salvação estaria perto. Mas o horror e o desânimo logo começaram a se estabelecer em medidas iguais, pois eles perceberam que não havia sinal de vida em qualquer lugar dessa ilha. Eles eram as únicas almas vivas naquele lugar. Então, exatamente aonde eles estavam, afinal? Bem, sem o conhecimento dos garotos na época, eles realmente viajaram incríveis 185 quilômetros a sudoeste, de onde partiram em Tongatapu, e acabaram encontrando uma ilha deserta, que é conhecida como Ata. Imediatamente após a chegada, os garotos entraram em modo de sobrevivência.
Desesperados por algum tipo de abrigo contra os elementos, eles usaram as próprias mãos para cavar o penhasco de arenito em ruínas, para fazer uma caverna. E como as fotografias de recriações posteriores dos garotos mostraram, eles acabaram tendo que sobreviver à base de peixe cru, aves marinhas e o líquido de seus ovos crus. Com o passar dos dias, o desespero por algum tipo de resgate foi aumentando. Mas como essa área era muito pouco trafegada, tanto pelo mar quanto pelo céu, acabou ficando claro que as técnicas mais clássicas de deixar mensagens na areia, na esperança de serem vistas lá de cima, não seriam suficientes. Os garotos perceberam que teriam que cuidar de si mesmos se quisessem sair, e começaram a construir uma jangada. Eles cortaram árvores altas, juntaram e reforçaram os galhos, e depois de alguns dias que se tornaram semanas de trabalho árduo, seu veículo de madeira estava finalmente pronto. Mas infelizmente, parecia que a sorte não estava com eles ainda. Pois assim que eles colocaram a jangada na água, as correntes fortes rapidamente destruíram todas as esperanças de fuga. E uma gigantesca onda acabou destruindo sua embarcação improvisada. Abatidos e sem ideia sobre como fugir daquela ilha, os garotos concluíram que era hora de tentar fazer do lugar a sua casa. Com 1,3 km² de penhascos íngremes e praias rochosas, enquanto a ilha de Ata era isolada e desprovida de outros seres humanos, realmente não havia como negar que era muito linda. E se as circunstâncias fossem um pouco diferentes, com certeza poderia ter sido o refúgio perfeito para o paraíso. No entanto, considerando que o único mamífero nativo de Ata era o rato polinésio, o desejo constante por comida fácil e companhia da civilização acabou impedindo que as coisas se tornassem alegres. Mas enquanto Ata estava desolada quando se tratava de pessoas e recursos, nem sempre foi assim. Sem o conhecimento dos garotos, a ilha já foi povoada por seres humanos antes, só que ela foi abandonada mais ou menos 100 anos atrás. E também havia uma história um tanto infeliz que estava ligada a essa ilha. Em 1863, havia mais ou menos 350 pessoas documentadas vivendo em Ata, em uma vila chamada Colomaile. Mas a tragédia estava prestes a acontecer. Depois de uma expedição baleeira mal-sucedida que aconteceu em torno de Fiji, o capitão australiano chamado Thomas James McGrath decidiu trocar o comércio baleeiro por escravos e decidiu ir para a ilha de Ata, sem ser convidado em junho daquele mesmo ano. Depois de convidar os ilhéus a bordo de seu navio, o grego, sob o pretexto de negociações comerciais, as portas e os quartos acabaram se fechando, e o navio simplesmente partiu, tendo capturado enganosamente 144 dos ilhéus como escravos, para que nunca mais retornassem. O baleeiro que virou escravizador sequestrou mais de 30 pessoas de uma segunda ilha tonganesa, chamada Niuafo'ou, enquanto os ilhéus em Uiha, também localizada em Tonga, conseguiram emboscar e expulsar todos os traficantes. Depois de descobrir essas táticas de sequestro, conhecidas como blackbirding, o rei Jorge Tupou de Tonga ordenou a evacuação imediata do resto dos cidadãos em Ata, caso os traficantes de escravos retornassem para continuar o trabalho. Desde então, a ilha permaneceu totalmente desolada, até hoje, na verdade, nunca tendo sido repovoada devido ao quão perigoso o terreno rochoso subaquático e a falta de porto tornam a aproximação de um navio. Sem saber dessa história muito sombria, você pode imaginar a alegria e, presumivelmente, a perplexidade sentida pelos náufragos tonganeses quando acabaram se deparando com os restos da vila Colomaile, um século após o seu abandono. Foi somente depois de cerca de uns 3 meses abandonados que os garotos se depararam com as ruínas enquanto exploravam a ilha. E eles ficaram perplexos, mas aliviados ao encontrar algumas coisas que poderiam ser úteis. Em meio aos escombros, os adolescentes conseguiram encontrar suprimentos para ajudá-los a construir uma vida na ilha. Um facão, um pouco de taro cultivado e ainda em crescimento, que é uma planta de raiz amilácea, e um pequeno bando de galinhas descendentes das que sobraram atrás dos moradores anteriores. A partir de então, os garotos começaram a desenvolver uma abordagem mais organizada para sua nova vida, explorando cada vez mais a ilha antes de finalmente se estabelecerem em uma área coberta de árvores onde montaram um acampamento. Usando quaisquer materiais naturais em que pudessem colocar as mãos, os adolescentes se reuniram para construir a sua própria cabana com telhado de palha e área de cozinha ao ar livre, e começaram a se instalar em seu novo ambiente. Eles não tinham fósforos para fazer fogo, mas desejavam tanto uma refeição quente que começaram a procurar outro caminho. Para a sorte deles, um dos garotos, Stephen, tinha algum conhecimento das velhas maneiras de fazer uma chama usando bastões.
Depois de dias de trabalho incansável e incontáveis fracassos, eles finalmente conseguiram fazer uma fogueira que era tão preciosa para eles, que não a deixaram sem vigilância durante todo o seu tempo na ilha. Com o passar do tempo, os garotos também aperfeiçoaram seus métodos de coleta e água, usando estacas de madeira e facas ásperas encontradas nas ruínas do antigo assentamento. Os garotos passaram 4 dias inteiros cavando fundo em um tronco de árvore, e devagar e sempre, gotinha por gotinha, eles tinham água. Esse método de interceptar a água enquanto ela atravessa o tronco de uma árvore é uma antiga tática de sobrevivência que provou ser inestimável para esses engenhosos adolescentes. Com o passar dos meses, eles continuaram a sobreviver, apesar de alguns grandes contratempos. Um certo dia, um dos garotos, Stephen, escorregou e caiu de um penhasco, quebrando a perna com a queda. Embora você possa pensar que as crianças nessa situação não teriam ideia do que fazer numa situação dessas, o caos cairia rapidamente. Mas esses garotos conseguiram provar ao contrário de qualquer preconceito que as pessoas têm com os jovens. Os amigos conseguiram escalar o penhasco para resgatar o seu amigo, e uma vez em segurança, colocaram uma estaca improvisada em sua perna, usando gravetos e folhas que eles encontraram nas redondezas. Stephen ficou fora de ação por algumas semanas, mas, milagrosamente, a sua perna se recuperou perfeitamente. Enquanto os meninos claramente tinham a aptidão física necessária para sobreviver em uma ilha deserta, foi um talento nato deles para a sobrevivência que realmente os levou ao sucesso total. Mas com o passar do tempo, eles ironicamente acabaram de volta onde começaram na escola, totalmente entediados e sem nada melhor para fazer. Para combater esse tédio absurdo, esses adolescentes começaram a construir a sua própria versão de um parque de férias paradisíaco. Para completar o seu pequeno acordo, os garotos construíram sua própria quadra de badminton e até mesmo a sua própria academia, incluindo um supino faça-você-mesmo para mantê-los ocupados. Os 6 garotos também se dividiram em equipes de 2 para fazer o trabalho, elaborando uma rota organizada para o serviço de jardim, cozinha e guarda, o último dos quais consistia principalmente em vigiar os navios que passavam. Com todo esse trabalho, seria fácil impedir que um grupo de adolescentes desacompanhados discutisse e brigasse entre si o dia inteiro. Mas até para essa situação, os garotos tinham um plano. Se alguém começasse a discutir, o grupo tinha uma política rígida de castigo, onde passariam algumas horas sozinhos para esfriar a cabeça. Acho que alguns dos políticos do mundo poderiam aprender um pouco com as habilidades diplomáticas desses garotos. De acordo com eles, as discussões não eram muito frequentes, e eles mantinham o ânimo cantando e também rezando. Um dos garotos, chamado Colo, até conseguiu fazer um violão usando um pedaço de madeira flutuante, meio coco, e 6 fios de aço recuperados do barco naufragado. Que é um tipo de gênio musical diferente do tipo que você costuma ouvir falar. Durante seu tempo na Ilha Ata, os garotos estavam constantemente fazendo sinais de fumaça na esperança de atrair navios que passavam, dos quais um total de 4 não conseguiram avistar os garotos. Mas mal sabiam eles que sua sorte estava prestes a mudar. Em 11 de setembro de 1966, a bordo de seu barco de pesca, o Just David, o marinheiro australiano Peter Warner estava navegando pela Ilha Ata, quando percebeu algumas manchas estranhas de grama queimada e decidiu chamar a sua tripulação para investigar um pouco. Essas manchas eram particularmente peculiares, pois os incêndios florestais espontâneos são bastante raros no canto mais úmido do mundo, de Tonga. Mais do que isso, Peter estava ciente de que a ilha estava desabitada, então ele tinha certeza de que devia haver algo estranho acontecendo. À medida que o barco se aproximava da ilha, a tripulação começou a ouvir algo que, por incrível que pareça, parecia a voz de um ser humano. Logo depois, Peter viu algo que ele realmente não pôde acreditar através de seus binóculos. Um garoto apareceu de repente, pulando na floresta, agitando os braços freneticamente antes de pular no mar e nadar em direção àquele barco. Para a surpresa de Peter, 5 outros garotos apareceram de repente, que rapidamente alcançaram seu amigo. Eles estavam nus, com cabelos crescidos e absolutamente cobertos de sujeira. No começo, Peter ficou um pouco preocupado, pois tinha ouvido falar de ilhas como essas sendo usadas por nativos como prisões, para os piores tipos de criminosos. Com essa possibilidade em mente, ele disse à tripulação que se preparasse caso as coisas ficassem desagradáveis. Agora que eles estavam perto, Peter podia ver o quão desgrenhados eles pareciam, e ficou realmente chocado quando o menino de repente disse em inglês perfeito: "Meu nome é Stephen. Estamos em 6 e acho que ficamos aqui uns 15 meses. Depois de ouvir hesitantemente a sua história bem implausível, Peter ainda estava muito desconfiado dos garotos. Ele anotou os nomes de todos os 6 e começou a descobrir exatamente quem esses garotos realmente eram.
Ao contrário dos náufragos, Peter era um marinheiro experiente e tinha todo o equipamento necessário para contratar os que estavam em terra firme. Usando um rádio em seu barco, ele ligou para a ilha vizinha de Nuku'alofa e pediu ao operador para verificar os nomes dos garotos com o St. Andrews College, em Tongatapu. Enquanto esperavam o resultado de sua ligação, o cozinheiro do barco preparou uma refeição para eles, que eles consumiram rapidamente. E com a mesma rapidez, acabaram vomitando, pois os seus corpos não estavam acostumados à comida preparada e processada depois de tanto tempo. Após 20 minutos de espera em suspense, um operador de rádio choroso informou a Peter que esses eram, de fato, os 6 garotos que estavam desaparecidos há mais de um ano. Os meninos ficaram impressionados ao saber que suas famílias haviam realizado funerais para eles, depois de tentar procurá-los em outras ilhas que estavam próximas, finalmente aceitando o fato de que seus garotos nunca mais voltariam para casa. Chocado, mas muito feliz, Peter se apressou para levar os garotos de volta ao continente em segurança. Naturalmente, você esperaria que os garotos fossem recebidos de braços abertos por sua comunidade, especialmente após a provação que eles passaram. Mas eles não estiveram à festa de boas-vindas que estavam esperando. Quando Peter trouxe os garotos de volta ao continente, eles foram recebidos pela polícia, que prontamente prendeu eles por roubar o barco que havia iniciado sua desventura 15 meses antes. De acordo com esse velho mal-humorado, uma experiência de quase morte não foi punição suficiente para essas lágrimas, e ele estava se vingando por seu barco de pesca muito perdido. Os garotos foram jogados na cadeia e podem muito bem estar rezando para que estivessem de volta à Ilha Ata, com mais espaço e provavelmente comida melhor. Felizmente, Peter tinha um plano de ajudar os garotos, pois lhe ocorrera que a história dos garotos tonganeses e seu naufrágio era perfeita para a tela de cinema. Depois de vender os direitos da história dos garotos em nome deles para um canal de TV australiano, Peter conseguiu pagar ao proprietário do barco naufragado a quantia de 150 libras tonganesas, o que equivale a mais ou menos uns $4.000 nos dias de hoje. Graças ao golpe de gênio de Peter, ele não apenas tirou os garotos de uma grande enrascada, mas a sua ideia também significou que a experiência deles foi documentada em filme. Ao contrário da maioria das recriações na tela de histórias reais, os garotos realmente se interpretaram em um documentário feito sobre sua aprovação, representando exatamente o que fizeram para sobreviver na ilha, o que explica a existência de algumas das fotos que você viu até agora. Considerando o fato de que a ilha foi sua casa por 15 meses inteiros, seu assentamento improvisado com certeza ainda estava bem intacto, e os garotos foram facilmente capazes de guiar a equipe de filmagem, mostrando exatamente o que eles fizeram para sobreviver do começo ao fim. Embora a surpreendente história dos náufragos tonganeses tenha se tornado amplamente obscura, muitas vezes é comparada a um romance popular estudado em escolas de todo o mundo, O Senhor das Moscas. Para quem não sabe, O Senhor das Moscas é um romance escrito por William Golding, em 1954. E no livro ele conta a terrível história de um grupo de jovens estudantes que se encontraram totalmente abandonados em uma ilha deserta. Eles desenvolvem regras e um sistema de organização, mas sem a supervisão de um adulto, as crianças acabam se tornando muito violentas, brutais e incrivelmente cruéis, em uma forma de luta mortal pelo poder. Então, por que esses adolescentes tonganeses conseguiram viver pacificamente juntos por 15 meses inteiros sem que as coisas ficassem loucas? Bem, sua cultura pode ter algo a ver com isso. Em muitos países ocidentais como o Reino Unido, de onde vieram as crianças do Senhor das Moscas, as crianças são criadas em uma cultura que valoriza o individualismo e o acúmulo de riqueza pessoal. A sociedade tonganesa, por sua vez, é guiada por 4 valores fundamentais, que se combinam para garantir uma comunidade próspera. Esses 4 valores fundamentais são Fefaka-apa-apa-aki, que significa respeito mútuo; Lototu, que quer dizer humildade e generosidade; Tauhi-vaha, lealdade e compromisso; e Fevei-tokai-aki, compartilhamento e cooperação. A parte compartilhar do último pode ter sido o que levou esses garotos a pegar emprestado aquele barco do pescador velho e rabugento em primeiro lugar. Mas, falando sério, a família é fundamental para a vida tonganesa, e a sobrevivência dos 6 náufragos tonganeses estava com certeza enraizada na força da comunidade sobre o indivíduo, que é bem diferente em comparação com os garotos fictícios do romance de Golding. Mas, igualmente, talvez as crianças sejam apenas pessoas melhores do que William Golding, e muitas outras pessoas gostam de supor. De qualquer forma, após aquele resgate, Peter manteve contato com os meninos, e até lhes deu empregos a bordo de um de seus barcos de lagosta. Apesar do final feliz dessa história, não foi de forma alguma o fim das aventuras de Pedro e os náufragos tonganeses. Em 1974, um iate de 12 metros de comprimento
desapareceu na extensão gigante do mar da Tasmânia, depois de deixar Auckland, quase 2 meses antes, com destino a Sydney. A bordo havia um capitão galês, um professor australiano, uma enfermeira neozelandesa e um estudante australiano. Parece a lista perfeita para uma edição náufrago do Clue, não é mesmo? Essas pessoas acabaram como náufragos quando seu iate foi destruído por um recife de coral, a menos de 500 km a leste da Austrália, com o nome de Middleton Reef, no qual eles foram forçados a se abrigar. Felizmente, eles estavam um pouco mais preparados para o desastre do que nossos adolescentes, e sobreviveram com comida enlatada e embalada para sua jornada. Mas conforme os suprimentos diminuíam, a situação os tornou terrível. E não demorou muito para que eles estivessem lutando para sobreviver no Recife, que ao contrário da ilha de Ata, era totalmente desprovida de qualquer tipo de abrigo ou meio real de sustento. Por um acaso, nosso velho amigo Peter estava navegando em outro de seus barcos, apropriadamente chamado de Ata, quando um de seus tripulantes avistou o grupo enquanto eles sinalizavam do Recife, usando um espelho para refletir a luz do sol. O mais espantoso de tudo é que o tripulante que avistou os flashes de socorro não era outro senão o próprio Sione Philip Total, o mais velho dos 6 náufragos tonganeses, que agora era um marinheiro no navio de Peter. Isso que eu chamo de coincidência. Charles Darwin nos ensinou que sobreviver tem tudo a ver com ser mais apto e mais forte. Mas a história dos náufragos tonganeses parece provar que trabalhar juntos em tempos difíceis pode realmente ser a diferença entre a vida e a morte. Então, da próxima vez que você ou outra pessoa considerar julgar os jovens como egoístas, imprudentes e irresponsáveis, talvez você pense nessa história incrível e reconsidere isso. Por outro lado, talvez o resultado não tivesse sido tão bom se os náufragos tonganeses fossem viciados em TikTok. Mas e quanto a você? O que você faria se ficasse perdido em uma ilha deserta? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!